Se tu clicou nesse vídeo aqui é porque você tem muita dificuldade para fazer a redação do Enem, tem que ir bem nas provas já da escola, no cursinho, no Enem, mas não sabe como começa, como desenvolve, como conclui. Eu vi vários vídeos no YouTube de pessoas ensinando a falar sobre estude as competências. Não é para você estudar a competência antes de saber estruturar a redação. Porque não adianta nada você saber o que é uma inversão sintática da competência 1, que se você não sabe como é que você estrutura um texto. Então a primeira coisa que você tem que saber é como que eu estruturo uma redação decente para o Enem, do jeito certo. Esse vídeo vai ser um divisor de águas na tua vida que você tem dificuldade em redação. A tua vida vai ser marcada antes desse vídeo e depois desse vídeo, porque eu vou te mostrar tudo para você sair daqui um especialista em redação do Enem. Então presta muita atenção. Sabe por quê? Porque historicamente 98% dos alunos que fazem o Enem se ferram, ou seja, tiram notas inferiores a 800 pontos, que são consideradas notas ruins. Então se você tirou 700, 600, menos de 800 pontos, essa nota é considerada uma nota ruim. A nota boa é considerada mediana, né? Entre 800 e 900 pontos, notas boas, e notas excelentes acima de 900 pontos. Então esse vídeo é para aquelas pessoas que estão se sentindo ruins na redação e querem estruturar de forma decente agora. Presta muita atenção no que eu vou te explicar aqui. Primeira coisa, a redação do Enem ela é composta de 4 parágrafos. Esses parágrafos recebem nomes: introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Não faça redações de 3 parágrafos no Enem, beleza? Isso aqui é uma coisa que talvez tu já saiba. Eu já sei, para fim tem que ter esses parágrafos. Mas o que talvez você não saiba é como que você escreve esses parágrafos. E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Não seja afobado, não seja afobada. Se você está nesse vídeo, tu está interessado em assistir. Esse vídeo aqui tem 4 partes, certo? Cada parágrafo vai ser uma parte desse vídeo. Não faz sentido você assistir só a primeira parte. É melhor até você fechar o vídeo, senão não vai perder teu tempo. Assista todas as 4 partes, preferencialmente com um caderno, com papel, caneta na mão, porque as coisas têm a grandeza que você dá a elas. Então dê esse vídeo a grandeza que você merece. Não seja uma pessoa que vai tirar uma nota baixa na prova do Enem. De 10 pessoas que assistem esse vídeo, 8 vão tirar uma nota baixa. Sabe por quê? Porque não aplicam o que é falado aqui. Apenas 2 vão tirar notas altas. Seja você uma dessas 2 pessoas, beleza? Vamos lá então agora. Eu tenho que fazer a minha introdução. Vamos dar de exemplo aqui o tema, o problema do preconceito contra o preconceito contra a população autista, tá? Esse vai ser o tema que a gente vai usar de exemplo aqui. Perfeito. Eu tenho um tema e agora eu tenho que escrever uma redação sobre esse tema. A primeira coisa que eu vou fazer é uma abordagem temática. Para fim, já comecei não entendendo. Calma, tu vai entender. A abordagem temática é quando eu conto uma história, uma série, um filme, alguma coisa relacionada ao autismo ou ao assunto que eu estou desenvolvendo. Então, por exemplo, eu posso começar essa abordagem temática dizendo que na série Atypical, o personagem Sam sofre preconceito por conta da sua condição de indivíduo com transtorno do espectro do autismo. Pronto, eu já comecei a minha redação assim. Mas eu não sei como começar. Calma, eu estou te ensinando primeiro a estruturar a tua redação. Estrutura primeiro e depois você se preocupa com outros temas. Não antecipa as suas preocupações. Eu fiz uma abordagem temática. Eu tenho que entender que cada parágrafo ele tem pequenas subdivisões. Assim como a redação tem início, meio e fim, início, introdução, o meio, os desenvolvimentos e o fim, a conclusão, cada parágrafo também tem seu início, meio e fim. A introdução ela tem um início, que é a abordagem, o meio, que é a tese, e o fim, que é a antecipação dos argumentos. Calma, vai dar tudo certo. Eu vou explicar para você como é que você formula cada coisa, como é que você estrutura. Na parte da abordagem temática, você vai colocar uma série. Existem vários tipos de abordagem. Séries, leis, filmes, livros, alusões históricas que você pode usar. A tese é o momento de você fazer a sua crítica. E qual que é a sua crítica? Sua crítica nada mais é do que a reprodução do tema mostrando um problema que está acontecendo. Qual que é o problema? O preconceito contra a população
autista. Então tu vai dizer assim, ó, todavia, ou no caso desse tema, nesse sentido, o preconceito contra a população autista também é a realidade no Brasil e representa o quê? Grave problema. Ah, mas tá repetindo palavra. Cara, uma dica que eu tenho para você é a seguinte: quando você estiver estruturando a tua redação, não se preocupe com repetição de palavra na hora. Depois que você tiver feito o teu rascunho, você vem trocando as repetições, porque se você ficar toda hora procurando o sinônimo ao mesmo tempo que você estrutura, você vai se embolar todo, vai se embolar toda. Então aqui, repara que eu repeti a palavra preconceito. Então aqui eu venho e troco, ó, a discriminação contra a população autista. Aqui eu tenho a palavra autismo, e depois eu usei autista. Não tem problema repetir essa palavra, porque a palavra do tema eu posso repetir com mais frequência, beleza? Mas se eu quiser, eu posso trocar, por exemplo, a discriminação contra a população neuroatípica. Neuroatípico é sinônimo de população autista, inclusive a própria série. Atypical, essa palavra, ela tem a ver com pessoas que têm desenvolvimento atípico. Beleza, pronto. Aí agora, show de bola, eu vou vir e vou antecipar meus argumentos. Profim tem muita dificuldade de desenvolver, de criar argumentos. Não precisa criar argumento. Vou repetir para tu entender melhor. Não precisa criar argumento. Você escolhe argumento a partir de uma lista que já existe. Na competência 3 da redação do Enem, eles dizem lá: selecionar, organizar, relacionar e interpretar. Não tem criar argumento. Então aqui, quais são os argumentos que eu posso usar? Desigualdade social. Só autistas pobres sofrem preconceito? Não. Desigualdade social tem a ver com a pobreza. Não são apenas pessoas pobres que sofrem preconceito. Autista, população, não, o certo não é dizer autista, tá? É dizer população com autismo. População com autismo que também tem dinheiro sofre preconceito. Então eu tenho aqui, ó, o egoísmo. Egoísmo pode ser uma das causas do autismo? Pode. Uma das causas do autismo não, uma causa do preconceito com autismo? Pode. Aqui eu tenho também a maldade humana. É uma das causas para o preconceito? Pode ser também. Aqui agora eu vou ter o quê? Omissão do Estado. De alguma forma contribui para esse preconceito? Sim, contribui. Antigos pensamentos da população, estereótipos, pessoas que não gostam de conviver com a diferença. Sim, tem a ver também com a questão do preconceito contra o autismo. Lembra, o autismo não é o problema é o preconceito contra a população autista. Então aqui eu tenho o último, invisibilidade social. Populações autistas são tratadas como invisíveis? Sim, são tratadas como invisíveis. Então aqui eu tenho 6 argumentos clássicos dentro da técnica Demo AI que eu ensino para os meus alunos. E nesses 6 argumentos clássicos eu vou escolher 2. Não vou escolher desigualdade social porque ela não tem relação com esse tema. Posso desenvolver o egoísmo, maldade humana. Posso usar a omissão do Estado, dos antigos pensamentos e invisibilidade social. Esses caras têm a ver. Para fim, como é que eu vou saber? Você vai ter que pensar, vai ter que você analisar. Quais argumentos, bota nos comentários, você usaria caso você estivesse agora no meu lugar? Eu vou usar, por exemplo, o egoísmo. O egoísmo pode ser uma das causas da falta de aceitação do preconceito. Aliás, vou fazer melhor, vou usar a maldade humana, que na minha opinião é uma das principais origens do preconceito contra qualquer tipo de população. E vou também usar a omissão do Estado, porque é um repertório, porque é um argumento fácil de você ter repertórios. Então eu vou usar esses 2 aqui para desenvolver a minha redação. Não vou usar egoísmo, nem antigos pensamentos, nem invisibilidade, apesar de eles serem possíveis, tá? Beleza, então. Como que eu vou fazer agora para escrever essa frase de verdade? Eu vou escrever mais ou menos assim, ó. Assim, a solução, vou apresentar meus argumentos, não vou desenvolver nada, vou só apresentar a solução do problema. Pressupõe, não vou colocar exige, tá? Para facilitar a tua vida, que se combata a maldade humana e a omissão do Estado com letra maiúscula. Pronto, aí. Fiz uma frase bonita em que eu antecipo os argumentos que eu vou desenvolver no desenvolvimento, maldade humana e omissão do Estado. Pronto. Vou apagar isso aqui e vou deixar assim bonitinho para você. A gente já fez a introdução muito rápido. Percebe que em poucos minutinhos eu estou conversando com você, já estruturei minha redação toda. Ah, mas é lógico, você é professor, tirou 1000 na redação do Enem. Cara, não é nada, tem nada a ver com isso. O que tem a ver você tem que saber que a redação não é um tijolo. A redação é um bolo. Tem várias camadas, não um tijolo que não tem camada nenhuma. Então, entenda essas camadas e trabalhe cada uma das camadas da redação
motivação. Pronto, feita a primeira parte do vídeo, você já tá bom. Se você tá aqui comigo já na primeira parte, saindo pra segunda, você é brabo, é braba. Então comenta aí, bota nos comentários, sou braba. Comenta aí, porque 99% das pessoas que veem meus vídeos são mulheres. Então comenta aí, sou braba. Se você é homem que tá vendo meu vídeo, comenta aí, sou brabo, pra eu ver que tem homem também que assiste meus vídeos longos. Beleza? Pra fazer o meu desenvolvimento, eu também tenho que entender que eu tenho 4 etapas nele, tá? Por que você tem dificuldade no teu desenvolvimento? Sabe por quê? Às vezes você sabe estruturar o teu desenvolvimento, mas você seleciona argumentos errados. Ou você não sabe selecionar argumentos, ou você não sabia que existem argumentos clássicos. Maldade, desigualdade, egoísmo, antigos pensamentos, invisibilidade e omissão do Estado. Então agora você sabe quais são as 4 coisas que eu tenho que ter no meu desenvolvimento. A primeira delas se chama tópico frasal. O tópico frasal, ele nada mais é do que o momento que você apresenta o seu argumento um pouquinho mais longo. Você agora vai começar. Então entenda uma coisa, na antecipação dos argumentos, você antecipa, o próprio nome já diz. No tópico frasal, você apresenta. Qual que é a diferença entre antecipar um argumento e apresentar? A antecipação é assim, ó, vou falar sobre isso e isso. Pronto, antecipei. A apresentação é quando você fala, vou falar agora sobre isso, esse é meu argumento, e eu tenho essa ideia aqui para desenvolver nesse parágrafo. Então, a apresentação é um pouquinho mais longa. Então, agora você vai apresentar. Qual é o argumento que você vai apresentar? Você vai apresentar o primeiro argumento que você escolheu. Vou apresentar a maldade humana aqui. E no tópico frasal, entenda uma coisa, você vai ter que relacionar essas ideias. Um dos critérios das competências é relacionar ideias. Então, basicamente, o tópico frasal, eu tenho que relacionar a maldade com o preconceito contra o autismo. Não é difícil. Qual que é a relação entre maldade e preconceito contra a população autista? Vou facilitar a tua vida, tá? Eu vou mostrar para você um macete que eu ensino para os meus alunos do Fórmula dos 3 modelos, em que a partir do momento que eu escolho, olha aqui, ó, a partir do momento que eu escolho o tópico frasal maldade humana, eu já tenho a frase certinha. Diante desse cenário, a maldade humana acarreta o problema do tema. Com essas frases fica muito fácil. Mas eu não quero que você seja, uma coisa que eu sempre falo com o pessoal lá do curso Fórmula dos 3 modelos, não quero que você seja um modelo maníaco, aquela pessoa que não sabe como que é a estrutura, decora o modelo e que se dane o resto. Não, tu tem que entender como é que é a estrutura do parágrafo. Então aqui eu vou escrever, diante desse cenário, a maldade humana motiva a perpetuação do preconceito contra a população autista. Show? Aí agora você tem que perceber, talvez esteja repetindo a última palavra que você usou na introdução com a primeira que você usou no desenvolvimento. Então, que você coloca, em vez de maldade humana, você coloca a hostilidade social. Motiva, pronto, aí a perpetuação do preconceito contra a população autista. Beleza, não estou repetindo, comecei meu tópico frasal, ficou bem organizado. Relacionei o problema do tema, que é o preconceito contra a população autista, com o argumento que é hostilidade social, maldade humana. Então agora eu vou falar de maldade humana o parágrafo inteiro. Depois que eu saio do tópico frasal, muita gente também tem dificuldade. Fala assim, meu Deus, profim, como que eu vou fazer isso agora? O nome desse momento se chama fundamentação, que é quando você mostra um repertório, quando você mostra um conhecimento. Você tem que entender que a prova do Enem, obviamente, é uma prova que vai testar teu conhecimento. Então, tem que mostrar esse conhecimento para o corretor. Como que eu faço para mostrar esse conhecimento? Você vai trazer agora um outro repertório, um outro conhecimento. Repertório é conhecimento, tá? Um outro filme, série, repertório, livro, lei, que tem a ver com a questão da hostilidade social. E uma dessas coisas, toda vez que eu tiver que falar sobre hostilidade, maldade humana, uma coisa que eu sempre falo pro pessoal do curso, eu entro aqui, ó, e escolho 2 repertórios possíveis. Não precisa de 500 milhões de repertórios. Você pode usar só o Thomas Hobbes ou a Hannah Arendt. Tem outro também, mas não precisa. Vou falar então de Hannah Arendt aqui. E o que tem a ver a Hannah Arendt? Quem que é essa pessoa? Nunca ouvi falar. Calma que eu vou explicar agora. A esse respeito, a Hannah Arendt, o corretor talvez não saiba quem é, então tu vai ter que explicar.
filósofa alemã, ela desenvolveu o conceito de que, presta atenção, tu vai entender, de banalidade do mal. Eu gosto de colocar aspas no conceito, tá? Pronto. Tá entendendo essa parada? A Hannah Arendt, filósofa alemã, desenvolveu um conceito chamado de banalidade do mal, segundo o qual as sociedades modernas praticam condutas cruéis sem perceber. Pronto, aí, expliquei. Não decorei nada, não decorei frase nenhuma. A ideia dela é essa. Banalidade do mal, as pessoas são cruéis, não percebem. Basicamente isso. Pode se incrementar, mas não precisa agora, porque a gente está iniciando o processo ainda, certo? Aí eu tenho que relacionar isso aqui agora com o meu argumento. Show, profinho, expliquei aqui, comecei com conectivo, trouxe um repertório, expliquei o repertório, e agora eu vou ter que dizer o que tem a ver preconceito contra a população autista com a banalidade do mal. As pessoas cometem esse tipo de preconceito sem saber. Muitas pessoas fazem até piadas, chamando a outra pessoa de seu autista, de forma pejorativa, e nem sabem que isso é errado, ou às vezes sabem, mas isso não é para elas um grande erro, então é uma maldade que se banalizou. Eu estou agora relacionando. Vamos então agora para a parte chamada aprofundamento argumentativo do parágrafo. Esse aprofundamento argumentativo é o momento de eu relacionar a ideia da Hannah Arendt com o tema que eu estou desenvolvendo agora. E vai ser assim, ó. Sob essa lógica, o comportamento discriminatório contra os indivíduos autistas manifesta a maldade humana denunciada por Arendt. Pronto. Aí, ó, cara, tá perfeito. Isso aqui não tem mistério. O que eu tô fazendo agora? Eu tô dizendo que que o preconceito contra a população autista, de certa forma, é essa maldade humana que a Hannah Arendt denunciou. Comecei a fazer minha crítica, beleza? Sob essa lógica, o comportamento discriminatório contra os indivíduos autistas, o comportamento discriminatório manifesta essa maldade humana denunciada por Arendt, beleza? Tá repetindo a palavra aqui, maldade? Não, tá bem distante, então vai se manter. Show? Beleza. O meu parágrafo, o meu aprofundamento, ele não acabou ainda, tá? Eu agora vou ter que dar um exemplo aqui para mostrar isso. Haja vista as piadas, comentários pejorativos que diminuem a capacidade das pessoas com TA. TA, transtorno do espectro do autismo. Que diminui ou tentam diminuir a capacidade das pessoas com TA. Pronto, eu dei um exemplo aqui. Então você sempre dá um exemplo para tua argumentação ficar mais forte. Não vou conseguir falar disso, tem uma aula só para isso aqui no meu canal. E aqui eu estou usando um travessão, porque isso aqui agrega muito na competência 1. Você ainda não sabe muito bem o que é o travessão, mas caso você queira saber mais, tem aqui um curso chamado Fórmula dos 3 Modelos, no link da descrição do vídeo, para você entrar e você conseguir fazer uma redação como essa, igual eu estou fazendo aqui, sem estresse, sem esforço, e tirar o notão na prova do Enem. Depois eu entro agora na reflexão crítica. A reflexão crítica nada mais é do que uma frase de fechamento do parágrafo. E para fazer reflexão crítica, eu tenho essas duas frases prontas aqui, ó. Na verdade, para ser bem honesto com você, eu tenho frases prontas para todos os momentos. Porque no dia da prova, você não vai ter tanto tempo assim para criar uma redação do zero com essa tranquilidade que eu estou tendo aqui agora. Então, você tem que ter estratégias que acelerem o teu processo. Então, eu venho aqui e vou pegar uma frase na ordem direta e vou pegar essa frase aqui, por exemplo. Não é razoável que o problema permaneça em um país que almeja tornar-se nação desenvolvida. Vou pegar essa frase, vou colocar aqui, ó, pá, e vou dizer, não é razoável que a exclusão dos brasileiros neuroatípicos permaneça em um país que almeja tornar-se nação desenvolvida. Pronto aí. Desenvolvi um parágrafo aqui tranquilão. Esquece, tá muito bom. Por quê? Porque esse parágrafo ele foi feito com base numa estratégia chamada redação em 10 passos. Inclusive, dentro do Fórmula dos 3 Modelos atualizado, eu coloquei esse redação em 10 passos como um módulo bônus para você entender não só o modelo, mas para você entender o que tem por trás de cada etapa da tua redação. Beleza ou não? Pronto, você chegou à segunda parte do vídeo, você então já é incrível. Então comenta aí, bota no comentário, sou incrível! Se você colocou sou incrível, serve tanto para homem quanto para mulher. E aí você vai saber que você chegou nessa parte do vídeo, certo ou não? Beleza, profinho? Agora, o desenvolvimento 2, terceira parte do vídeo, ele vai repetir essa estrutura. A estrutura dos parágrafos, ela se repete. Logicamente, o conteúdo muda. Por
que agora o meu tópico frasal, minha fundamentação, meu aprofundamento, minha reflexão não vão mais ser baseados na maldade humana. O meu tópico frasal ele vai ser baseado em qual argumento agora? Ele vai ser baseado na questão da omissão do Estado. Então presta atenção aqui agora para você entender como que eu desenvolvo a omissão do Estado, como é que primeiro eu apresento e depois desenvolvo. Eu, na verdade, primeiro eu antecipo na antecipação, depois eu apresento no tópico e desenvolvo no restante do parágrafo. Então aqui eu vou pegar, para agilizar o processo, vou pegar a omissão do Estado, que é quando o Estado deveria fazer uma coisa, mas não faz, e vou desenvolver aqui, ó. Diante desse cenário, não, já usei esse conectivo lá em cima, vou usar um outro, ademais. A omissão do Estado dá ensejo à discriminação dos indivíduos, dos brasileiros autistas, dos indivíduos no espectro, tá? Para não repetir, indivíduos com autismo. Show! Aí aqui agora eu tenho o meu tópico frasal, já está estruturado, vou agora para minha fundamentação. Escolhi o tópico frasal da omissão estatal, eu vou agora para fundamentação, seguindo a mesma linha da omissão estatal. E vou escolher esse cara aqui, ó. Vou escolher, por exemplo, esse repertório aqui do Norberto Bobbio. Muito bom esse repertório. Pá. E vou dizer, em 1976, Norberto Bobbio, expoente filósofo italiano, ele desenvolveu um dicionário de política, a partir do qual o Estado deveria não apenas garantir direitos básicos, a exemplo da inclusão, que tem muito a ver com esse tema, mas também assegurar que a população usufrua na prática. Pronto, agora eu vou desenvolver, vou relacionar esse repertório com a população autista. Vou vir no aprofundamento argumentativo da omissão do Estado e vou dizer, o direito previsto na lei não tem sido... Vou usar aqui, ó. Não há políticas públicas capazes de interromper o problema, tá? Vou pegar essa frase e vou colocar aqui, ó, no aprofundamento argumentativo. Todavia, não há, só que eu não posso dizer que não há, porque até existe a lei de proteção à população com autismo. Então, eu vou dizer, não há políticas públicas eficazes, eficientes, porque existem políticas públicas, mas elas não são eficientes para interromper o comportamento excludente contra os brasileiros autistas. Beleza ou não? Então aqui eu fiz uma crítica. O Estado não está conseguindo dar conta dessa inclusão. E agora eu vou dar um exemplo. Na medida em que faltam... Aí vou colocar aqui, ó. Na medida que falta debate social sobre o assunto nas escolas desde a infância. Pronto, dei um exemplo aqui de uma carência estatal de discussão sobre o assunto, certo? Eu poderia até dar um outro exemplo aqui, anti-lacuna. Tem até no meu guia de redação. Se você vier aqui no meu guia de redação, digitar frase antes, anti-lacunas, vão aparecer essas frases aqui. Você pode pegar um desses exemplos e eu não vou conseguir explicar para você o que é uma frase anti-lacuna agora, mas basicamente é aquilo que você dá de exemplo dentro do seu desenvolvimento. Então eu posso pegar essa frase aqui, ó, a ausência de canal específico para denunciar X. Vamos lá como é que fica? Na medida em que não há um canal específico para denunciar o comportamento comportamento discriminatório contra pessoas neurodivergente. Pronto aí. Ou então posso dizer, falta punição nos agressores. Tem que dar algum exemplo, tá? Beleza, profinho. E a reflexão crítica, eu vou pegar agora uma reflexão crítica diferente da que eu peguei antes. Essa aqui, por exemplo, enquanto o problema for a regra, o direito será a exceção. Qual que é o problema? Enquanto o preconceito for a regra, a inclusão da população autista será a exceção com C cedilha, tá? Pronto aí, ficou bonitinho o nosso parágrafo. É claro que a gente depois tem que ver se tem palavras repetidas, se dá para melhorar alguma coisa, se tem espaço para incluir informações, ou até espaço para dar outros exemplos, mas basicamente a estrutura de um parágrafo 900+ é essa aqui. E agora, se você saiu da parte 3 e entrou na parte 4, coloca nos comentários aqui, sou excelente. Se você comentar sou excelente, eu vou perceber que você estava na segunda para a terceira parte e agora vai para a terceira para a quarta parte do vídeo. E a conclusão, ela também tem 3 etapas, certo? A primeira etapa da conclusão é uma etapa basicamente facultativa, em que eu faço um breve início da proposta. Depois eu faço uma proposta propriamente dita, proposta de intervenção completa, e aqui depois eu faço um desfecho argumentativo, que eu vou chamar carinhosamente de final feliz, que é quando você finaliza a sua redação mostrando que existe uma solução para o problema. Então, o breve início do parágrafo é quando você reafirma o tema, reafirma a sua crítica. Portanto, há de se combater
combater a marginalização das pessoas com TA. Pronto aí, ó. Comecei o meu parágrafo com esse breve início. Se eu quiser depois eu posso dar uma sofisticada, posso pegar aqui, ó, a descombater, aí posso colocar o portanto no meio da frase para ficar mais bonitinho. Mas primeiro se preocupe em estruturar uma boa redação, depois vai aperfeiçoando. Há de se combater, portanto, a marginalização das pessoas com TA. Proposta de intervenção, basicamente você vai seguir essa lógica. Você vai dizer o seguinte, ó, nesse viés, as escolas, travessão, responsáveis pela transformação social, travessão. Tudo isso aqui é estratégico, tá? Eu tenho que fazer que as escolas, que são agentes, responsáveis pela transformação social, que é o detalhamento. Basicamente, galera, entenda uma coisa. Na minha proposta de intervenção, eu tenho que ter 5 elementos. Quais são os 5 elementos que eu tenho que mostrar nessa proposta de intervenção? Eu tenho que mostrar um agente da intervenção, aquele quem vai agir, quem vai tomar a iniciativa para solucionar um problema. Eu tenho que fazer uma ação interventiva, que é o que será feito de fato. Essa ação interventiva é o elemento mais importante da proposta. Depois eu tenho que mostrar um meio de ação, que é como eu vou colocar em prática, ou seja, se eu vou usar uma palestra, se eu vou usar um evento pedagógico, como, que é o meio prático, forma prática, em que eu vou colocar em prática, óbvio, né? Forma prática, eu vou colocar em prática. Depois eu venho para a finalidade da ação, que é para que eu estou querendo, qual que é o objetivo que eu quero alcançar, e o detalhamento. O detalhamento é uma explicação ou um exemplo de algum dos elementos anteriores. Então, por exemplo, se eu explico o que é a função da escola, vou colocar aqui no azulzinho para ficar bonitinho depois no vídeo. A partir do momento que eu explico a função da escola, eu estou detalhando a escola. A partir do momento que eu dou um exemplo do meio, eu estou detalhando o meio. Vamos lá para a nossa proposta. As escolas, agentes responsáveis pela transformação social, detalhamento, estou explicando o que é a função da escola, devem desestimular a maldade humana associada ao comportamento das pessoas autistas. Pronto. Ah, tá repetindo pessoas aqui. Já te falei que primeiro você estrutura a tua redação, depois tu vem trocando as palavras que repetiram. Esse é o jeito mais fácil de você fazer redação. Então, devem desestimular a maldade humana. Isso aqui é a minha ação. Eu tô querendo solucionar o problema, ou pelo menos resolver o problema minimamente. E o mais importante é que na ação você tem que ser estratégico, sagaz. Já tem que dar solução para o problema 1, para o argumento 1 que você apontou lá em cima, beleza? Ponto. Por meio, agora vou meio. Qual que é o meio que a escola vai usar? Por meio de projetos pedagógicos. O meio que serve para vários temas. Projetos pedagógicos é o meio, forma como vai ser feita. Me dá um exemplo desse projeto pedagógico? A exemplo de palestras. Ah, não gosto de usar palestra. Serve muito palestra, tá? Palestras e ações comunitárias que mobilizem a sociedade a valorizar aqueles com desenvolvimento atípico. Para não repetir, pronto. Quando eu dou um exemplo, eu estou fazendo detalhamento. E aí agora eu vou fazer a última frase da minha proposta de intervenção. Por quê? Porque eu fiz o agente, já está feito, escolas, a ação, reduzir a maldade humana associada à população com autismo, o meio, projetos pedagógicos. E agora, eu fiz 2 detalhamentos, obrigatório é 1, mas eu sempre faço 2 e peço para os alunos fazerem 2, explicação e exemplo. Sempre um de cada, uma explicação e um exemplo, e a finalidade eu vou fazer agora. Já vou até marcar que eu vou fazer lá, certo? Vai ser como então? Essa iniciativa terá a finalidade de mobilizar o Estado. Pronto, e quando eu falo mobilizar o Estado, eu estou tirando o Estado da sua inércia, tirando o Estado da omissão dele. Então, resolvendo então o problema do argumento 2. Pronto, ficou bonito. Não acabou a frase ainda, porque eu vou juntar essa frase agora com um final feliz. A frase agora vai terminar de um jeito otimista, juntando com a frase anterior, entendeu? E de garantir que o triste drama de Sam seja, em breve, apenas ficção. Pronto aí. O que eu fiz agora? Eu retomei aquilo que eu falei lá em cima, aqui no meu fechamento do parágrafo. Na verdade, o fechamento do parágrafo, tá vendo aqui? Ó, ele se junta com essa parte aqui e fica um parágrafo só de conclusão com o final feliz. Cara, ficou muito, muito legal. Você percebe que eu fiz uma redação inteira, completa com você em quanto tempo? Menos de 30 minutos ou em 30 minutos, não sei quanto teve esse vídeo aqui depois da edição, mas ele ficou muito bem estruturado, muito bem organizado. Espero de verdade que você tenha compreendido
aprendido tudo isso aqui. E se você está olhando para essa redação e pensando assim, cara, nunca vou conseguir fazer uma redação assim, saiba que é possível sim. E se você quiser a minha ajuda para fazer isso, tem o meu curso Fórmula dos 3 Modelos. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, caso você queira entrar. De todo modo, se você gostou desse vídeo, tu vai gostar muito de um vídeo que eu vou apresentar agora para você, toca nele e continua assistindo.